Olá a todos e a todas, eu me chamo Lorenzo Staduto. Estarei realizando essa apresentação para o 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, comemorando os 200 anos da filosofia do direito de Hegel. O tema da apresentação é a vontade natural e livre no 11º parágrafo da introdução da filosofia do direito. Aqui tem uma capa da primeira edição do texto, como pode ver, né? 1821. Os objetivos do trabalho, essa apresentação, primeiramente, não sequencialmente, é analisar a discussão sobre a vontade imediata ou natural, que abarca impulsos, desejos e inclinações, e a vontade racional como tal. Além disso, ressaltar o caráter antidualista na obra de Hegel, e procurarei mostrar que há uma continuidade constitutiva entre humanos e os demais seres vivos. Além disso, há uma diferença qualitativa. Uma continuidade constitutiva e uma diferença qualitativa entre ambos. Para tal, é importante iniciarmos dizendo qual seria a tarefa da filosofia em Hegel, que é justamente a superação de oposições. Segundo Taylor, né, a principal tarefa da filosofia pode ser expressa como a de superar oposições. As oposições que surgem em consequência do rompimento da unidade expressiva original. Isso em Hegel, Sistema e Método, de Charles Taylor. Aqui embaixo eu trago uma citação complementar na Filosofia do Direito, no parágrafo 5, no adendo. É pontuado que o homem é puro pensamento de si mesmo, e somente enquanto pensante o homem é esta força de dar-se universalidade, quer dizer, distinguir toda particularidade, toda determinidade. Aqui a gente tem um primeiro caráter que é importante para Hegel, né? Que isso Hegel, segundo Taylor, ele continua dos antecessores dele, e do seu contemporâneo Kant e o Fichte, né? Em que a consciência ela é necessariamente bipolar. Ela requer uma distinção entre sujeito e objeto. Isso fica claro quando, no 5º parágrafo, Hegel descreve um primeiro momento da vontade, que é essa da universalidade, em que ele coloca que na vontade contém uma pura indeterminidade. Um momento em que a consciência pensa a própria consciência. A consciência, o eu, ele reflexiona para dentro de si e nessa sua reflexão, como é posta na tradução do Marcus Miller, né, uma reflexão do eu adentro de si, nesse momento você deixa de a reflexão do sujeito, ele tira tudo aquilo que ele não determinou por ele mesmo. Ele, como diria, como está escrito, né, como diz Hegel, é uma abstração absoluta. Ou seja, tudo aquilo que é exterior, tudo aquilo que não sou eu que pus, é dissolvido, é suspenso. Então, nesse primeiro momento da vontade, que é muito importante, porque é um momento que a gente tem ali na filosofia do direito, fica visível, algo que é presente toda a filosofia do Hegel,
é que o eu passa a se relacionar com nada. E esse é, como ele vai ressaltar, é um primeiro momento. Não deve ser mantido nesse primeiro momento, né? Aqui vamos continuar, né? Esse segundo slide é o dualismo Hegel, para continuar a discussão anterior, né? Aqui tem uma imagem desenhada por Descartes no seu livro O Homem, né? Traduzindo português, de 1670, tem a referência no final. Aqui eu trago essa citação do Pippin, do livro Hegel's Practical Philosophy, né? Que é justamente essa questão da separação do sujeito com o objeto. A todo momento, Hegel retoma essa questão, pelo menos na introdução, que uma oposição surge dentro dos homens, que é a oposição entre a sua vontade e a natureza. Porque, como já dissemos, né, o sujeito ele entra em si, e nesse entrar em si ele se separa da natureza. Ele passa a ver a natureza como uma coisa que não é dele. Não só a natureza, como tudo. Tudo que é contingente, tudo que é contingência exterior passa a ser visto como oposto a ele. Aqui na citação do Pippin, né, ele traz exatamente o ponto em que Hegel quer tocar, que é, em seus termos, o problema é a relação natureza-espírito. Em nossos termos, o problema é da mente, ou alma e corpo, que se relaciona com o chamado problema do livre-arbítrio. Algo que ainda não foi dito, né, que toda a filosofia do direito de Hegel, como ele fala, né, o solo da sua filosofia é a liberdade. A liberdade efetiva, né? E isso no livro do Pippin, ele mostra como isso articula todo o trabalho da obra do Hegel, né? Aqui também a gente poderia pensar em outros termos modernos de oposição, né? Que é uma imagem que o Zizek, os Lavores de Zizek, traz no Visão em Paralaxe, que talvez ajude a entender essa oposição. É justamente quando a gente pega a neurologia, né? Ela fala que todo pensamento vem do cérebro, né? Assim, é tudo uma questão de ligamentos, de neurônios, toda essa questão neurológica. Mas quando a gente pega um cérebro para ver, a gente vê apenas uma massa cinzenta, né? A gente não enxerga outra coisa além disso. Porque está e não está ali, né? Daí o Taylor fala sobre esse dualismo que Hegel vai se opor, né? Esse dualismo via o sujeito como um centro de consciência que percebe o mundo exterior e a si mesmo. Esse centro foi material e heterogêneo em relação ao mundo do corpo, incluindo o corpo do próprio sujeito. Hegel não vai trabalhar nessa linha em que tinha a natureza completamente separada da mente, do racional, e de certa forma eles entravam em conflito, né? Hegel ele busca justamente a superação esse dualismo, e fica muito claro que ele não nega que seja importante essa divisão.
ele considera essencial, porque, como dito, né, a consciência é necessariamente bipolar. A consciência racional, ela requer uma separação. E, do mesmo modo que ela requer uma separação, em Hegel é muito claro que não é que ele pretende não uma volta para a unidade expressiva, né? Ele quer superar esses termos, quer ir além. Ele entende como importante essa separação desse quadro amplo, mas também ele entende como é importante a reintegração nesse quadro, em um quadro mais amplo, né? Daí também é preciso ser dito que o dualismo, ele atribui à inteligência, à mente, né, de forma heterogênea em relação ao corpo. E tudo aquilo que é da natureza passa a ser visto como algo puramente mecânico, né? É um dualismo cartesiano empiricista, né? Possui uma forte ligação com esse mecanicismo, segundo Taylor, né? Que a gente vai falar sobre o expressionismo e elemorfismo, né? Que são dois pontos que são muito importantes para entender a vontade livre e a vontade imediata, a forma que Hegel soluciona essa questão da liberdade com a natureza, né? Porque era posto como inconciliável, em certa medida. Deveria ser uma questão de escolha, entre escolher um ou outro, né? E não é esse ponto de Hegel. Então, aqui, o expressionismo de Herder, que é Herder e outros, né? Mas o nome mais chamativo é do Herder. Segundo Taylor, né? A teoria expressionista, né? As palavras têm significados, porque expressam ou corporificam um certo tipo de consciência de nós mesmos e das coisas, peculiar ao ser humano como usuário da linguagem. Daí embaixo, a expressão do pensamento recai no meio. A gente entende que o pensamento é feito por linguagem, né? Então, mesmo quando eu me abstraio ao máximo, eu estarei me abstraindo com a linguagem. É necessário um meio para isso ser feito, para essa... o pensamento é inseparável do meio, mas também ele é moldado pelo meio. Se a gente pega exemplo, os esquimós, exemplo, né? Eles têm, sei lá, 50 tipos de cores de branco diferentes. E a gente tem né? São necessidades diferentes. São modos de ver e experimentar a vida diferentes. Então, diferentes povos refletem visão diferente das coisas. Já o elemorfismo, que Hegel herda do Aristóteles, né? E que é importante ter ciência do que esse momento de herança do elemorfismo de Hegel tem muita influência do pensamento judaico-cristão, né? Que não havia, obviamente, na Grécia Antiga. E ali está presente muito uma ideia de sujeito autodefinitório, né? De autorrealização, né?
o ideomorfismo é essa ideia de alma e corpo, ato e potência, né? E isso vai ser muito expresso na filosofia do Hegel. Por exemplo, no primeiro parágrafo, ele fala que a ideia é um conceito e efetivação. Aqui eu trago um exemplo do mesmo parágrafo, no parágrafo do adendo 1, né? O conceito e sua existência são dois lados, separados e unidos como corpo e alma. O corpo é mesmo que a vida, o corpo é a mesma que vida e que a alma, e contudo ambos podem ser considerados como estando separados. Uma alma sem corpo não seria algo vivo, e inversamente do mesmo modo. Ele também traz um outro exemplo, mas daí seria mais correlacionado com a ideia de potenciato, da questão da árvore e da semente, né? A semente, ela pode vir a ser uma árvore. Não é que ela seja naquele momento, mas ela tem a possibilidade de. Justamente, ela é em si uma árvore, mas ela ainda não é. A possibilidade de ser uma árvore. Quando ela é uma árvore de fato, quando a semente cresce, brota e tem seus frutos, ela é uma árvore de fato. Então ela passa a ser para si, né? Também é importante aqui essa noção, né? Que o sujeito racional pensante em Hegel, ele só pode existir o corpo purificado. Ele não deve ser, não é apenas uma filosofia subjetiva. Ela tem uma dimensão objetiva, uma dimensão material, né? Daqui para demonstrar um pouco mais, né? O Taylor, na página 113, fala: o Geist, ou Deus, não pode existir separadamente do universo que ele sustém e no qual ele se manifesta. Pelo contrário, esse universo é sua corporificação, sem a qual ele não seria, do mesmo modo em que eu não seria sem a minha. Que justamente a alma não vive separada do corpo. Não são duas coisas separadas e sem comunicação. Elas estão juntas e unidas, né? Separadas e unidas. Agora a gente vai para o último parágrafo, né? A vontade imediata ou natural e vontade livre. Aqui trouxe um exemplo do parágrafo 10, no adendo, que o Hegel fala: o que é somente segundo o seu conceito, o que é meramente em si, é só imediato, é só natural. A criança é o homem em si, tem a razão só em si, e é só possibilidade de razão e de liberdade, e assim é livre somente segundo o seu conceito. Aqui também tem que o Pippin traz, que é o centro da obra dele, né? Não da obra, mas daquele parágrafo, que é a ideia de compatibilitarização, né? E como Hegel encaixa a vontade natural e a vontade livre, a natureza e a mente, né? Mas continuando. Daí no parágrafo de baixo, que para finalizar, já finalizando, né? A vontade inicialmente só é livre em si, é a vontade imediata ou natural. As determinações da diferença que o conceito se determina a si mesmo põe na vontade. Aparecem na vontade imediata como conteúdo, imediatamente aí presente. São impulsos, desejos e inclinações, pelos quais a vontade se acha determinada pela natureza. Esse conteúdo, junto com as suas determinações envolvidas, porém, na verdade, da racionalidade da vontade. E assim, ela é em si racional.
mas deixada em tal forma da imediatez, ela não está ainda na forma de racionalidade. Se a gente retomar aquilo que foi dito do pensamento dentro de si, a gente vê ali uma coisa que é muito peculiar em Hegel, né? Que primeiro a gente entende que a vontade natural, ela não entra em conflito com a vontade livre. Porque, como ele fala, a vontade inicialmente só é livre em si. A vontade imediata ou natural. Elas não são coisas que estão em conflitos. E Hegel não diz em instinto, né? Ele fala de impulso. Porque ele não vai conservar a visão de humanitas e animalitas, né? Animalitas, não sei como pronunciar, perdão. O impulso ele aparece como uma determinação da vontade que produz a sua própria objetividade. E a vontade livre em Hegel, a liberdade, ela não é compreendida em oposição à natureza. O Hegel justamente ele busca trazer uma forma de reunir essas duas questões. E essa creio que seja o importante dessa discussão. Porque não é um confronto entre a liberdade e a natureza, entre eu e os outros, né? Porque, como Taylor vai trazer, né? A liberdade do indivíduo é uma coisa circunscrita, fechada, indistinta. E assim, a liberdade integral só pode ser atingida em coletivo. Ela não consegue ser atingida de forma individual. E aqui trago as referências. Muito obrigado a todos que assistiram. E qualquer dúvida, estarei respondendo pelo chat.